Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente repercutir, né, a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, o Galo, campeão da Copa do Brasil, né? Prevaleceu a lógica, né? Aquilo que todo mundo já praticamente previa, não, né? Porque era quase uma certeza, né? Não todo respeito, obviamente, à equipe do Atlético Paranaense, ao Furacão, mas pela forma como as duas equipes se apresentaram no primeiro jogo, a temporada que fizeram as duas equipes, era um pouco óbvio quem seria o campeão, até pelo placar do primeiro jogo, né? 4-0 é um placar bastante expressivo, e mesmo que e eu tentei de todas as formas no último podcast, é, é, tentar colocar aqui alguns pontos favoráveis, né? Favoráveis não, mas alguns pontos para o torcedor do Furacão tentar se prender, tentar acreditar, porque o futebol ele permite essas coisas, né? Mas se é uma Libertadores, né? Se a diferença em gols fosse um pouco menor, se tivesse o gol fora de casa e o Atlético Paranaense tivesse feito o gol fora de casa, mesmo com 4 gols do Atlético Mineiro, eu acho que aí haveriam mais pontos para a gente poder é, é, meio que tentar. Olha, tem chance, ainda é possível, dá para acreditar, mas é muito complicado, né? Principalmente, repito, pela temporada que fez as duas equipes, né? Ah, mas o Furacão foi campeão da Copa Sul-Americana. Tudo bem, eu acho que esse ponto pesa a favor. É um time copeiro eliminando o Flamengo no meio do caminho, mas pelo o futebol que as duas equipes apresentaram ao longo da temporada e pelo que a gente viu no primeiro jogo, era muito difícil, né? Eu acho que não há demérito, né? Não há demérito na, na, na final. Acho que, obviamente, que o primeiro jogo talvez tenha sido um pouco frustrante, pode ter sido até a gente pode dizer, um pouco vexatório pelo placar que foi, mas esse segundo jogo não há demérito algum, né, do Atlético Paranaense. Eu acho que honrou a camisa, repito, o primeiro jogo eu acho que foi o definitivo, né? Se o Atlético Paranaense tivesse jogado da mesma forma o primeiro jogo como jogou o segundo jogo, ah, mas o segundo jogo foi em casa, é diferente, a postura é diferente, tudo bem, mas se tivesse feito pelo menos o mínimo no primeiro jogo, eu acho que aí daria pra gente, pelo menos, né, tentar pensar alguma coisa, tentar dar uma chance, né, pro Atlético. A gente que comenta, tentar dar uma chance pro Furacão, mas realmente era uma tarefa muito difícil. A partida dava sinais, né? Começou ali lá pelos 20 minutos, dava sinais de que o Atlético Paranaense iria acreditar, né? De que o sonho, apesar de difícil, não era impossível, né? O Furacão sai com um gol lá pelos 20 minutos, gol que é anulado pela arbitragem, e independentemente de qualquer tipo de reclamação, é aquele lance, né? A bola bate no braço e não tem muito o que fazer, né? Esse tipo de lance, a arbitragem, não há nenhum tipo de consideração, não há nenhum tipo de interpretação, né? O que pode haver de interpretação é ter a certeza se a bola resvalou no braço, se não resvalou, mas nesse tipo de lance, quando a, a arbitragem tenha certeza do que, do que aconteceu, né, de que a bola de fato bateu no braço, não tem muito o que fazer, né, não tem muito como argumentar. Então foi um lance que dava esperança, né, porque pô, com 20 minutos, precisando reverter uma vantagem totalmente desfavorável, a equipe da casa, né, consegue marcar um gol no Atlético Mineiro, e o Furacão, diga-se de passagem, já falei, e eu vou repetir, e vou ser um pouco repetitivo em algumas falas. Fez um jogo que honrou a sua camisa, né? Que honrou o seu torcedor, que, que, que buscou, que lutou, agrediu, chutou a bola de longe e mesmo assim, uma tarefa difícil, né? Era uma campanha muito difícil. Era, cara, bater um adversário indigesto que fez um primeiro jogo impecável. Então, o Atlético fez o que era possível, né? Buscou o resultado, né? Agrediu, exigiu boas defesas do goleiro Everson, teve esse gol anulado. Eu esqueci de quem foi agora, eu peço perdão, mas teve esse gol anulado, teve uma possível marcação de pênalti ali.
no Citadini, que eu acho que não foi nada, enfim, mas a discussão, a margem para discussão, é, o, quis o destino, né, que depois desse gol anulado, o Atlético começasse a construir a sua vitória e consolidar o título, né? Primeiro o gol do Keno e o Hulk perdeu algumas oportunidades, faz o segundo gol numa cavadinha, um lance absurdo, né? Típico do Hulk, né, para consagrar o ano que teve o Hulk, a temporada que teve no Brasileirão, na Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense desconta com o gol do Jaderson. Então, foi uma partida que eu acho que, é, é, enfim, torcedores, comentaristas que podem falar o que quiser, né, do Atlético, que a arbitragem favoreceu em marcações de pênalti, a gente pode dizer assim, né, tem muita brincadeira, zoação em relação a isso, mas é aquilo que eu falei e é aquilo que eu vou repetir. Talvez num campeonato de mata-mata, os pênaltis possam ser mais decisivos. Possam ser não, eles são mais decisivos, né? Então, se você tem uma marcação de pênalti a favor, isso ajuda demais. Mas num campeonato de pontos corridos, não dá para você jogar na conta da arbitragem o título do Atlético Mineiro. Eu não estou aqui dizendo que o Atlético não mereceu o título, de forma alguma. Eu estou aqui rebatendo os críticos, né? Que fazem essa brincadeira, mas que a construção do placar agregado dessa final de Copa do Brasil, 6-1, demonstra claramente que não há qualquer questionamento, né, de que o título está em boas mãos, de que o título foi para a equipe que mais apresentou nesse torneio. Então, para quem ainda duvida, para quem ainda. Eu falei, muitas pessoas tiram o sarro pela tiração de sarro, mas sabem, né, no seu interior que o título é incontestável, né? A campanha é incontestável. E o Atlético Mineiro, o Galo, fez isso mais uma vez, né? Fez isso no Brasileirão, repetiu a dose na Copa do Brasil e se consagra, né? Uma equipe que vence o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no mesmo ano, isso é um feito extremamente raro, tá? A única equipe, se eu não me engano é a única, tá? Peço perdão se eu errar, mas foi o Cruzeiro lá em 2003, se eu não me engano. Faz muito tempo, desde que eh, as competições, a Copa do Brasil foi criada, né? A única equipe que conseguiu vencer a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série A foi a equipe do Cruzeiro, né? Então o Galo repete o feito do seu maior rival estadual e quis o destino que fosse assim, né? O maior rival e agora apenas duas equipes, duas mineiras, podem ostentar esse título aí de super campeão brasileiro, né? E para quem se pergunta, quem vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Atlético? Vai ser o Flamengo, tá? E alguns podem falar, pô, tá favorecendo o Flamengo em vez do Atlético. Não, isso está na regra, tá? Da Supercopa do Brasil, então não tem muito o que fazer, né? Não é que o Flamengo está sendo favorecido nem nada disso. Isso está na regra, né? Se uma equipe for vencedora das duas competições, quem for o vice-campeão do Campeonato Brasileiro vai disputar, né, essa Supercopa do Brasil, o que, na minha opinião, é desnecessário, né? É só um jogo a mais, cara, é só mais uma coisa para entrar no calendário, que já é extremamente agressivo. Se a equipe ganha os dois torneios, eu acho que já tem que receber o título de uma vez, né? Não existe discussão. Se a equipe fez uma temporada desse tamanho, vencendo os dois títulos, é indiscutível, cara. Para que pôr um jogo a mais, né? Mas enfim, é mais um jogo para a gente colocar na conta do calendário. Eu acho que é legal o jogo, tudo bem, é bacana a gente ver isso, mas se de repente o Flamengo ganha, cara, o Flamengo foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Assim, desculpa as gírias e tudo mais, mas é indiscutível, assim. Você vai olhar e falar, cara, o Flamengo levou e tudo bem, assim, mas quem levou os dois canecos foi o Galo, entendeu? Não tem muito para onde correr, é isso que eu tô querendo dizer. Então, é, é, é legal ter o jogo, a festa, mas é indiscutível, né, que o Galo nesta temporada
e a Supercopa do Brasil, que vai ser jogada o ano que vem, se refere a essa temporada, não se refere à temporada do ano que vem. Por isso que eu estou falando. Aí os jogadores entram de férias, alguns podem não voltar com condicionamento físico muito legal, e aí de repente perde para o Flamengo, né? E aí fala, pô, o Flamengo ganha mais um título da Supercopa do Brasil, mas não ganhou sequer um título nacional esse ano, entendeu? Por isso que é, é, abre margem para algumas discussões desnecessárias, né? O campeão brasileiro incontestável é o Atlético Mineiro, e ponto final, né? Por isso que eu digo, é uma partida meio que desnecessária, né? Seria um título que deveria ser dado direto até pelo ano fantástico que fez o Galo, né? Algo absolutamente contestável, né? No ano que vem já é outra coisa, né? É outro momento, né? É outra situação. E aí se abre, tudo bem, assim, pro Flamengo, pro torcedor flamenguista é bom, né? A gente vai disputar mais um título, é legal, mas se parar para pensar, né, na essência, cara, assim, o Flamengo foi vice, né? Tá disputando um título que deveria ter sido, né, um título que tem que ser dado diretamente ao campeão, né? Então, não quero aqui polemizar, mas enfim, né? É mais um jogo que eu acho legal ter entre o campeão do Campeonato Brasileiro da Série A e do campeão da Copa do Brasil, mas incontestável, né? Absolutamente incontestável que essa partida que é meramente protocolar tem que ser dada, esse título tem que ser dado para o Galo, né? Mas enfim, vão querer gerar um mal-estar depois, porque se de repente o Flamengo ganha, gera-se um mal-estar, né? Pô, uma equipe que, peço perdão da palavra, mas pô, uma equipe que não ganhou nenhum título brasileiro, levou a Supercopa do Brasil, né? Enfim, coisas do nosso futebol, mas faz parte, né? Isso faz parte e o ano absolutamente mágico, sensacional, repete um feito fantástico, incrível e todos os adjetivos que a gente puder colocar, né? Não tem muito, não dá mais para, não tem por onde correr, né? Não tem mais beirada, não tem como buscar uma ressalva. O que eu acho o que eu tenho sentido um pouco, né, é que a gente não, a gente de uma forma geral, e eu não me coloco nisso, né? Eu não me coloco nesse pacote, mas os comentaristas, os críticos de uma forma geral, eles falam tanto, né, na hora que uma equipe vai buscar um treinador de fora, eles falam, pô, por que que não pega um treinador brasileiro? Por que que não valoriza o que é brasileiro? Tem que buscar alguém de fora. E eles mesmo não dão o mesmo valor aos feitos do Atlético Mineiro, né? Eu vejo hoje muito mais, que houve muito mais repercussão, houve muito mais burbúrio no Flamengo do Jorge Jesus do que esse Atlético do Cuca, por exemplo, né? As pessoas exaltam tudo bem, mas não se fala do futebol agressivo, do futebol bonito que o Galo pratica hoje, da mesma forma como se falava do Flamengo do Jorge Jesus, né? Até o grito de gol de alguns narradores, eu, sincero, honestamente, eu não estou aqui sendo tendencioso, você pode procurar no YouTube, né? Uma narração de um gol do Hulk nesse ano e uma narração do gol do Arrascaeta, do Gabigol, no ano do Jorge Jesus, né? O tom do grito de gol dos próprios narradores era algo totalmente diferente, né? Então, eu tenho sentido isso e eu imagino que o torcedor do Atlético também tenha sentido isso. Assim, a, o comentário dos comentaristas, as repercussões e até o grito de gol dos narradores tem uma pegada diferente, né? Então, se fala aí, quando começarem a falar de novo, né? Que agora o Flamengo vai em busca de um treinador de fora, né? E eventualmente essa discussão vai voltar, né? De treinador brasileiro, treinador estrangeiro. Quando voltarem a falar de novo de valorizar o que é nacional, aí vocês param para pensar nisso, né? De que na hora de valorizar um feito de uma equipe, né, que está sendo treinada por um treinador brasileiro, né, a valorização, é isso que eu estou falando, a repercussão ela é muito menor, né, lamentavelmente. E por um feito que não difere muito do que o Flamengo fez, tá? Não difere muito, uma tríplice coroa. Aliás, diga-se de passagem, é uma sequência de tríplice coroas, né? É interessante isso no nosso futebol. O Flamengo, o Palmeiras e agora o Galo,
né? Tríplice coroas em sequência, né? É muito interessante isso, o Flamengo com o Campeonato Estadual, o Brasileirão, a Libertadores, o Palmeiras, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e a Libertadores, e o Galo, o Estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. É interessante essa sequência de tríplice coroas no nosso futebol, né? Apesar dos altos investimentos e da polarização, parece que um time meio que domina, né, o cenário nacional, sul-americano, enfim, e acaba levando três grandes títulos, né? Então é bastante curioso esse fato, né, que vem acontecendo nos últimos anos. Mas peço perdão, né, obviamente ao torcedor flamenguista, mas o torcedor do Galo e outros torcedores, é o que eu falei, eu convido, eu não estou sendo tendencioso, eu convido vocês a procurar aí matérias, notícias, narrações, programas esportivos do ano em que o Flamengo foi treinado pelo Jorge Jesus e desse ano do Galo do Cuca. Tá? A repercussão, a abordagem, o tom é muito diferente. É muito diferente. Esse Galo joga tão bem quanto aquele Flamengo do Jorge Jesus. Tão bem quanto, se não igual, né? Em nível de agressividade, de futebol bonito, joga no mesmo nível. Tá? Joga no mesmo nível. Então é importante a gente colocar isso, porque os feitos dessa equipe do Cuca, do Atlético Mineiro do Cuca, não é nada não é nada menor do que os feitos que o Jorge Jesus fez com o Flamengo. Tá? Muito pelo contrário. São equiparáveis, né? Ah, mas o Flamengo ganhou a Libertadores, tá? Tudo bem, depois de não sei quantos anos. Peço perdão, torcedor, não lembro de memória aqui. Fazia muito tempo, né? O Galo ganhou também um título nacional depois de 50 anos, né? E aí? Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor? Então é isso que eu convido aí a uma reflexão, porque o futebol praticado pelo Galo é absolutamente incontestável. É algo que salta aos olhos, que chama atenção e tem tudo para no ano que vem ter uma continuidade. Ter uma sequência, se vai acontecer ou não, aí é outros 500, né? Porque a gente sabe que às vezes muitas vezes é uma coisa de momento, né? Como viveu o Palmeiras, por exemplo. Viveu um ano mágico na chegada do Abel Ferreira, conquistando vários títulos importantes. O ano virou e parece que a poeira baixou e aquele bom momento se foi, né? Lógico que repetiu a conquista da Libertadores e é um grande título, mas é que eu tô falando, assim, esses títulos que vêm muito rápido é uma coisa de momento. E aí vai depender muito do respaldo da diretoria, do, do projeto do treinador para conseguir manter o time dentro dos trilhos, mesmo nos momentos difíceis. Em momentos difíceis nunca existiu para mim, né, no Palmeiras. A exceção de algumas situações que eu já coloquei aqui, por exemplo, a eliminação na Copa do Brasil, as derrotas em sequências em penalidades, né, eliminações em sequências, que de uma certa forma é vexatória, sim, né? Tirando esses momentos, mas outras derrotas que foram acontecendo no caminho e que a torcida cobrou o Abel Ferreira, eu acho que não, não- assim, teve peso no treinador, obviamente que ele fica chateado, mas, cara, acho que em relação à diretoria, o departamento de futebol, a permanência do Abel Ferreira é algo incontestável, né? Então acho que vai muito depender disso, né? Porque o bom momento vai acabar, né, na virada do ano. E, e, e se o Galo vai continuar sendo vencedor ou não, vai depender muito disso. A torcida vai contestar o treinador e vai defender da diretoria. Se a diretoria vai dar o respaldo e a blindagem que o treinador precisa, blindagem não dá, né? Porque o treinador é o primeiro. Teve um comentarista que falou, né? O treinador é o escudo, né, da diretoria. Tudo que vem de ruim acerta primeiro o escudo, e o escudo é o primeiro a cair, né? E vai depender muito disso, né? Da resiliência do Cuca e do respaldo. Não estou aqui querendo rogar praga de forma alguma, né? Se o Atlético continuar nesse momento mágico ganhando tudo, que bom, né? Que bom, mas é o que eu falo, às vezes, muitas vezes é uma coisa de momento, né? Existe uma euforia e toda essa vibração, essa energia positiva vai uma emendando na outra e as coisas vão acontecendo, né? Os jogadores não têm muito tempo para pensar, não têm muito tempo para respirar,
só vão vivendo aquele bom momento, uma coisa boa atrai outra coisa boa e a temporada vira mágica, né? Mas quando você tem aquele tempo para parar, para respirar, tudo isso abaixa um pouco. E se acontecer com o Galo, eu acho que tem tudo para o Cuca permanecer, ter uma longa sequência no comando do Galo, mas obviamente que quando os momentos ruins acontecerem, vai depender muito desse respaldo que a diretoria vai dar para ele, né? De mantê-lo, falar, ó, o torcedor está reclamando, está cobrando, mas fica tranquilo que da nossa parte nada muda. Você continua, você é uma unanimidade. Né? Depende muito disso. Porque senão, se a diretoria começa a colocar em xeque, o treinador já não sabe mais o que vai acontecer. Pô, putz, eu não sei agora. Eles podem mandar embora amanhã, né? Eles podem mandar embora depois de amanhã. E no Abel Ferreira nunca houve dúvidas, né? Ele continuou trabalhando e ele sabia, por mais que a torcida esteja pressionando, eu tenho a certeza absoluta de que eu vou continuar sendo o treinador do Palmeiras. Então depende muito disso, né? Tudo passa muito por isso, né? Do respaldo da confiança que o treinador tem da diretoria. Se a diretoria do Atlético conseguir, né, manter isso de uma forma positiva no lado do Cuca, eu tenho certeza absoluta que o Atlético tem tudo para manter esse projeto, esse futebol bastante agressivo e tem tudo para se manter aí como as grandes potências do nosso futebol, sendo, mesmo se trocar de treinador vai continuar sendo, mas óbvio que a gente sabe, né? A mudança de treinador ela é maléfica e tá aí o Flamengo para provar isso. Né? A base do time de 2019, que foi super campeão com o Jorge Jesus, tá lá. É o Gabigol, a Arrascaeta, tá tudo lá, Bruno Henrique, né? Essa galera tá tudo ali, cara. E olha a situação do time hoje, né? Em situação entre aspas, né? Porque para mim continua sendo uma equipe extremamente poderosa e que foi um ano, obviamente, que quando um ganha, o outro tem que perder. Não tem muito o que fazer, né? Mas eu digo a situação em relação a- ao, ao momento da equipe com a torcida, por exemplo. Não da equipe, né? A torcida nunca apesar de um ou outro pegar mais no pé, mas a torcida sempre tem cobrado muito mais os treinadores do que os jogadores do Flamengo hoje, né? Então é isso, é o que eu falei, assim, quando se investe muito, quando se tem grandes equipes, é natural que uma ou outra vai ficar sem título, mas isso não é motivo para a crise, né? É isso que tem que mudar no nosso futebol, é de entender isso. À medida que outras equipes vão investindo mais, que vão é, é, cara, tornando os seus elencos mais qualificados e mais fortes, uma das equipes que investiu muito vai ficar sem título. E isso é natural de acontecer. O que vai definir se essa equipe vai continuar sendo vitoriosa ou não é, é, é o quanto que essa gestão vai continuar trabalhando, mantendo o mesmo planejamento de gestão, no caso, né? Porque de treinador é uma lástima, mas tudo bem. Isso a gente já sempre discute, todo ano a gente discute isso e isso continua, né? Lamentavelmente. Mas, enfim, esse é o ponto, né? Então, espero que o Atlético, o Cuca vai ficar, mas é o que eu falei. Às vezes é muito uma questão de momento. E com a virada do ano, esse bom momento do Galo pode acabar, né? Mas de forma alguma vai mudar o, o quão boa essa equipe é, né? Pode oscilar por cansaço, por lesão, esgotamento mental, né? Físico. Isso naturalmente leva a uma oscilação. Mas aí tudo vai depender, né? O Galo pode ganhar um título ano que vem, pode ganhar dois, pode ganhar três, pode ganhar tudo, né? Mas se de repente um dos títulos não acontece, calma, né? Não é motivo para desespero, não é motivo para pedir a cabeça do treinador, de forma alguma. Fizeram isso no Palmeiras, eu falei, fizeram isso no Palmeiras? Fizeram, mas aí houve o mérito, né, da gestão palmeirense de manter o treinador, né? Nada a nada foi o cara que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil em sequência, né? E por mais que a eliminação no Mundial tenha sido um pouco vexatória, por não ter marcado nenhum gol, eu acho que tirando um ou outro, né, que sempre existe, né, no conselho que é mais passional, que pede a saída do treinador, eu acho que de um modo geral houve um consenso de que não há outra opção, né? O Abel Ferreira é a única opção.
Então não adianta pedir para tirar que o torcedor pode falar o que quiser, mas aqui dentro não adianta, assim, não há discussão. O que for falado, quem pedir para sair, vai falar ao vento, né? Isso não vai acontecer, né? E aí sim é o grande mérito, né, da gestão palmeirense, né? E eu acho que o Galo seguindo o mesmo caminho tem tudo, né? Vai continuar sendo, mesmo se trocar de treinador, vai continuar sendo, mas aí é aquilo que fala, né? É, vão ser ondas, né? Vão ser ondas. Vai ganhar um título, ganha títulos de um ano, troca o treinador, e aí vai ganhar só no outro ano, né? Só depois de 2 anos, no caso, né? Então, ou não, né? Pode acontecer de ganhar um por ano, mas é muito. Tem que entenda que é muito mais instável, né? Como aconteceu com o Flamengo. Trocou de treinador várias vezes e não ganhou títulos esse ano, né? Se tivesse mantido o Rogério, teria ganhado? Eu não sei, né? A gente não dá para ficar no si, no si, mas eu acho que era muito mais provável de conquistar um título com o Rogério do que com a troca de treinador, com o Renato Gaúcho, né? É diferente. Você tem a menos que você perceba logo de cara que o treinador já não tem mais a confiança dos jogadores, aí não tem como manter, né? Aí é uma outra questão, né? Se o torcedor pedir para tirar, é uma coisa. Mas na hora que você vê que o treinador já não tem mais comando, aí infelizmente a situação é insustentável, né? Infelizmente não tem muito que para onde correr. Não adianta, o cara vai treinar os jogadores não vão fazer o que ele vai pedir, né? E as coisas não vão acontecer. Então, a menos essa situação específica, acho que não há motivo algum, né, para mudança de treinador, é óbvio, né? O caso do Flamengo, por exemplo, o Jorge Jesus deixou uma impressão de que, olha, o futebol do Flamengo tem que ser sempre esse, né? E o Rogério não tem essa característica, por isso que ele foi mandado embora, né? Porque não tem a característica ofensiva que tinha a equipe do Jorge Jesus. É um perfil diferente. E eles sabiam disso quando contrataram o Rogério, né? Os caras sabem disso quando contratam o treinador, mas enfim, contrata e depois manda embora, né? Então o Cuca tá deixando um legado nessa temporada de que é um galo agressivo, é um galo goleador, e se eventualmente ele decida sair ou ele é mandado embora, deixa um legado, né, para a sequência. Porque aí a gestão vai querer um treinador com um perfil semelhante. Isso. Isso é bom e é ruim, né? É bom e é ruim, porque você cria um time que joga dessa forma, o que o torcedor exige, né, e os gestores mais torcedores, mais passionais exigem também, é a manutenção do estilo de jogo, né? É aquela agressividade. O Palmeiras é diferente, né? O Palmeiras já há muito tempo, o, o- quando a direção contratou o Abel Ferreira, eles obviamente imaginavam que estavam contratando um treinador que ia fazer o Palmeiras jogar como o Flamengo joga. Isso não aconteceu, né? Eu imagino que essa tenha sido a intenção. Isso não aconteceu. O Abel Ferreira manteve esse estilo defensivo de contra-ataque do Palmeiras, que vem sendo, obviamente, muito eficiente, mas que eu imagino que não era o plano inicial. Então não se gera uma expectativa, né? De que, olha, o treinador anterior colocava o time para frente. O time agredia o tempo inteiro, não existia, não houve esse legado, né? Então a cobrança em relação ao Abel Ferreira era uma manutenção daquilo que já estava, né? Então por isso que é, é, a cobrança talvez não tenha sido tão óbvia, que fala, a gente não sabe os bastidores de fato, né? Mas imagino eu que até pelos títulos que ele conquistou, a cobrança não foi tão grande como seria se viesse, por exemplo, como foi, por exemplo, com o Felipão, por exemplo, né? Como foi com o Luxemburgo, que ambos também vieram para mudar de uma certa forma o estilo de jogo, mas não conseguiram manter, né? Não conseguiram manter os títulos que precisavam conquistar para mantê-los no cargo, né? Acho que esse é o ponto. O Abel Ferreira não mudou o estilo de jogo, mas ele trouxe grandes títulos. E aí pesa, né? Aí pesa na balança. Então, é isso que é um balanço complicado, é delicado, a gente critica, a gente sabe que nem sempre leva a uma coisa boa, às vezes nem sempre leva, em geral não leva, mas é os caras fortes do futebol, né? Eu aqui
tô falando, já mudei de assunto totalmente, mas vou seguir nesse assunto agora. Parabenizar o Galo mais uma vez pela grande campanha, pela grande temporada, um feito absolutamente indiscutível, fantástico, né? Tem que parabenizar aqui os feitos que fez o Hulk pela decisão de voltar para o Brasil. Tá deitando e rolando, né? Tá deitando e rolando. Quem acha que os campeonatos nacionais é mais fácil, né? Porque o Hulk tá fazendo um monte de gol. O Hulk sempre teve essa característica, tá? Então isso não minimiza em nada a qualidade do nosso futebol. Que pode tem gente que fala, né? Ah, o Hulk tá acostumado a jogar na Europa, tudo, vem pro Brasil, é uma baba para ele, né? Fazer gol aqui. Não é não, tá? Não é não. Você pegar, por exemplo, o Diego Costa, de longe se equipara a campanha que o Hulk está fazendo, a temporada que o Hulk está fazendo. Então, se é tão baba, o Diego Costa era para estar rivalizando com o Hulk na quantidade de gols, né? E não é bem assim. É o cara que tem que estar bem preparado fisicamente e tem que estar querendo. O Douglas Costa no Grêmio, por exemplo, quando ele veio, todo mundo imaginou que ele ia deitar e rolar, né? Jogando no Grêmio, cara com experiência na Europa, em grandes times da Europa, né? Juventus, Bayern. Quem diria que faria uma temporada como fez no Grêmio, né? Veio para ser o cara que ia salvar e rebaixou, né? Ajudou a rebaixar. Então, não tem essa, né? De quem questiona a qualidade do Hulk, de que, ah, não, os campeonatos na América do Sul é uma baba. É o caramba, né? É uma vírgula. Então, os feitos são fantásticos, eu parabenizo. E agora eu quero voltar pro assunto da gestão. Por quê? Porque eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu não sei se quem acompanha o podcast assiste Os Donos da Bola, o programa do Neto, aí de vez em quando eu acompanho. E ontem eu acompanhei o programa e, e ele, nos últimos dias, vem questionando, não, mas vem falando muito, né, da Leila Pereira, a nova presidente do Palmeiras, e sim, de fato, questionando, né, falando, afirmando que ela não sabe nada de futebol, e de fato ela não sabe de futebol. Mas o que eu queria chamar para reflexão, não só dele, mas de todo mundo, mas especialmente dele, tá? Que o futebol tá cheio de gente que entende muito de futebol, né? O futebol ele é gerenciado por muita gente que manja muito, né? Que entende muito de bola, né? E tá aí o Grêmio rebaixado, o São Paulo vivendo um ano difícil, o Santos também por um tempo viveu um ano difícil. Ele toda semana praticamente critica a gestão do Corinthians e são caras que entendem de futebol. São ex-boleiros, são cartolas que estão no futebol, no mundo do futebol há muitos anos, e estão gente que entende de futebol e que estão gerenciando. O Corinthians, eu não coloco no pacote, só coloquei no pacote porque ele critica muito, né, as últimas gestões corintianas. E, e tá aí, né? Então, duvidar, colocar em xeque o quanto a Leila sabe de futebol, desculpa, assim, ele fala que, ah, não é nada contra a mulher, né? E eu torço muito para que tenham mais mulheres no futebol, mas, sincero, honestamente, todos esses questionamentos que ele sempre vem fazendo, ele está criticando, ele está questionando ela como mulher, tá? E ele pode vir desmentir ou não. Ele pode vir querer desmentir, mas essa é que é a verdade. Porque tem tanta gente, tem tanto homem gestor que entende tanto de futebol e rebaixando time grande todo ano, tá? Então, eu acho que dá uma segurada agora. Você quer falar dela com o patrocinador, do conflito de interesse é uma coisa. Agora, ficar questionando a capacidade dela como gestora, desculpa, tá sendo machista, tá? E ele gosta de falar que não, né? Ele gosta de falar que é igual, fala de jogador homossexual, ele aborda todas essas questões no programa dele, e eu acho bacana. Mas na hora de mostrar mesmo que ele não é machista, que ele não tem uma cultura machista, ele se apresenta como uma figura machista, tá? Então, questioná-la como gestora, tudo bem, eu acho que faz parte, mas as afirmações que ele faz deixa muito claro que a intenção dele é diferente daquilo que ele fala, né? Infelizmente é isso, porque é o que eu falei, a gente vê no futebol todo ano time grande sendo rebaixado, liderados por pessoas que entendem de futebol.
de ex-jogadores consagrados, cartolas que estão há anos no futebol e rebaixando time grande todo ano e colocando os times grandes em situações financeiras cabulosas, né? Então acho que eu faço um convite a essa reflexão e não porque eu estou defendendo a Leila Pereira de forma alguma, né? É porque a gente, o que eu estou questionando aqui, e eu já falo, toda vez que eu falo de São Paulo, eu falo disso, né? De quanto tem gente, como tem gente que entende de futebol nos bastidores do São Paulo, né? E o São Paulo vivendo todo ano um momento difícil. Então, acho que não cabe aqui a gente questionar o quanto ela sabe de futebol ou não, né? A gente só vai saber quando ela começar a trabalhar. Então, antes de falar alguma coisa, espera ela trabalhar e depois fala, né? Em vez de ficar questionando alguma, é o que eu falei, repito, uma coisa é questionar o conflito de interesse dela ser presidente, enfim, da empresa dela e ser presidente do Palmeiras. Aí sim, de fato, a gente pode questionar se vai ter conflito de interesse ou não, quem que ela vai colocar na frente dos interesses dela ou não. E outra, né? Ele fala que a Crefisa Fã não é dela, a Crefisa Fã é dela, né? Fala que é do marido dela. Não, ela é esposa do marido, então é dela também a empresa, né? Então é que eu falo. Ele fala uma coisa, ele se apresenta uma coisa, fala das jornalistas, das comentaristas, ele faz um discurso muito bonito, mas na hora de mostrar de fato de que ele quer um futebol igualitário, ele está sempre colocando a mulher em xeque, né? Então acho que esperar para ver a gestão que ela fez, porque gestão como patrocinadora ela fez muito, né? Ela fez muito e ele colocou, e ele que quer ser presidente do Corinthians, ele falou, ela não ganhou nada, né? Ela não ganhou nada, quem ganhou foi a patrocinadora. Não, ela ganhou. E se ele continuar com esse discurso, ele não vai conseguir patrocinador nenhum como presidente, se eventualmente ele for, né? Se de fato ele quiser. E se de fato ele se tornar presidente, ele vai ter que mudar essa opinião dele muito rápido, né? Porque não vai ter patrocinador que vai querê-lo, que vai querer financiar o clube dele, a equipe dele, patrocinar a equipe dele, se ele falar que o patrocinador não vai ganhar nada, quem vai ganhar é o Corinthians. É um casamento, né? O que o Corinthians ganhar, o patrocinador vai ganhar junto. Então o patrocinador está ganhando. A Leila representa o patrocinador, então ela ganhou sim, junto com o Palmeiras, que o Palmeiras é maior que o patrocinador, isso ninguém discute, não é isso que está sendo discutido. É o que eu falo, o que eu estou colocando em discussão é algumas coisas que vão sendo colocadas por ele, e ele gosta de fazer uns discursos muito bonitos, muito legais, eu acho que é muito bacana, mesmo porque é um meio muito machista, é um ambiente muito machista, mas na hora de mostrar que ele é um cara que de fato é diferenciado nessas questões, ele não mostra, né? Ele mostra o oposto. Então, antes de criticá-la, de falar qualquer coisa como gestora, como presidente do Palmeiras, eu acho que ele tem que esperar ela fazer alguma coisa, porque como gestora é indiscutível a capacidade dela, né? É indiscutível. As empresas dela, que é a empresa dela sim, não é do marido, é dela, então é dos dois, né? Mas se é dele, é dela também. Então, o que a empresa dela cresceu muito com essa parceria com o Palmeiras. Então, ela como gestora, ela é brilhante, né? Ela é brilhante. Eu já falei em alguns podcasts, eu não lembro quando, já faz um tempo, mas essa parceria que ela fez com o Palmeiras foi uma jogada de mestre, né? Não só na questão de que ela comprou os jogadores e isso virou dívida, então ela está ganhando muita grana do Palmeiras nessa questão da dívida, mas também nesse retorno em relação à exposição da marca, né? Então ela foi brilhante, sim. A gestão que ela vem fazendo é absolutamente brilhante em termos de patrocinador. Então o que leva a gente a acreditar que a gestão como presidente do Palmeiras vai ser boa, né? Porque tem muita gente no comando do futebol que só conhece de futebol, não conhece de gestão. Não, o Palmeiras, lógico, tem a questão futebolística, mas tem a questão também da empresa, né? É uma empresa que vai ser gerenciada. São funcionários que vão ter que ser pagos, né? Vai ter que pagar a conta de luz, vai ter que pagar a conta de água, vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar honorário de funcionário. Então é uma empresa que está sendo gerenciada, óbvio. Tem toda a questão futebolística. Aí é o que ela falou, isso aí eu vou deixar com quem entende. Vai ficar com o treinador, vai ficar com o diretor de futebol, vai ficar com a comissão técnica.
E quem vai dar o aval final, obviamente, para as contratações é ela, porque ela tem que assinar, ela é a presidente. Agora, eu não vou contratar ninguém. Eles vão me dar os nomes e eu vou assinar, se eu achar que faz sentido ou não. Se ela quiser barrar uma contratação, ela pode também, por questões pessoais ou não. Mas ela pode barrar, ela tem o direito de fazer isso, porque ela é a presidente. Agora, ela falou, deixou bem claro, ela vai gerenciar a questão empresarial. E nesse ponto, eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer um bom trabalho, né? Se vai favorecer o Palmeiras ou não, aí é outros 500. Aí é o que eu falei. A questão do conflito de interesse, isso é discutível, né? Isso a gente pode discutir. Agora, a qualidade a qualidade dela como gestora, isso eu acho que o que ela fez com a empresa dela é indiscutível. E outra, agora, colocar em xeque o trabalho que ela vai fazer neste momento em relação a uma presidente de um clube de futebol, nesse momento, eu acho que é um pouco precipitado, né? É por isso que eu estou falando, beira um pouco o machismo, porque ninguém coloca em xeque a gestão de um presidente, quando é homem, né? O cara é eleito, ninguém coloca em xeque a gestão dele. Ah, vai fazer um bom trabalho ou não? Ninguém faz isso, né? Só se você conhece o cara e não gosta muito e tem problemas com ele, como é o caso do Neto com o André Sanches, o antecessor, né, do Ibe. Mas ninguém coloca isso em xeque, né? Então, por isso que eu tô falando, tomar um certo cuidado, porque gostando a gente ou não é um ambiente machista, né? E se a gente quiser tornar o meio, uma coisa tudo bem, todo mundo quer. A gente não quer que seja um ambiente igualitário, a gente quer que seja um ambiente, mas tudo bem, é uma coisa, né? Vai fazer um discurso de que tem que ser algo igualitário, de que tem que aumentar o espaço das mulheres e na hora da prática não demonstrar isso, aí eu acho que é aí que pega, né? Aí que a gente começa a se questionar, né, as boas intenções ou não, né? E não só para ele, isso não vale só para ele. Eu acho que vale para todo mundo que nesse momento, é que eu falei, que eu assisti o programa e eu fiquei meio, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas não é só ele, né? São outros programas, outros comentaristas fazendo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, colocando em xeque a capacidade que ela vai ter de liderar uma equipe de futebol. Como eu falei, se ela colocar o Palmeiras em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma, não há qualquer sombra de dúvida que ela vai fazer uma boa gestão, né? Aí o que entra na discussão agora, de fato, se ela vai colocar a empresa dela em primeiro lugar ou o Palmeiras, mas colocar em dúvida a qualidade de gestora que ela tem, aí eu acho que, é por isso que eu tô falando, aí tá beirando machismo, porque o histórico já diz que não, que ela que é uma excelente gestora, né, liderando aí duas grandes, apesar de ser a mesma dona, né, são duas empresas diferentes, né, a FAM e a Crefisa, e as duas não param de crescer, né, e quando são empresas diferentes, não é uma empresa dando para outra, dinheiro para outra, são duas empresas que têm CNPJ, é como se fossem duas pessoas diferentes, né? Ela está gerenciando como se fossem duas pessoas diferentes. Cada uma ganha o seu dinheiro, cada uma ganha. Ela não pode pegar o dinheiro de uma e passar para outra crescer. Não é assim que funciona. São duas empresas que estão sendo gerenciadas pela mesma pessoa. Ah, ela vai ficar sobrecarregada. Tudo bem. Por isso que eu estou falando. Aí são outras questões. Aí não está sendo colocada em xeque a qualidade dela, né? Não tá, a gente não está colocando, não está questionando a habilidade dela de fazer um bom trabalho. Por isso que tomar um certo cuidado, né? Porque na hora de fazer um discurso bonito todo mundo faz, mas na hora da prática pouca gente mostra, né? Que tá afim mesmo de acreditar que o futebol tem que ter mais mulheres, tem que ter mais participação, tem que ter mais diversidade. Na hora da prática ninguém mostra de fato, né? Ninguém coloca isso em prática, né? Por isso que eu trouxe essa reflexão. Só peço desculpas aí pelo acabei me divagando um pouco mais, demandando um pouco mais de tempo, mas é isso, gente. Eu acho que quis trazer um pouco essa discussão, colocar na mesa e é o que falei, assim, e quiser que o mundo do futebol seja totalmente mais tudo bem. Aí você fala, não, para mim é um ambiente masculino. Mulher não tem que entrar. Não peço desculpas a quem se ofender, mas isso é o que eu acredito, né? E eu tenho o direito de acreditar nisso. Tudo bem, se ele
Se ele aborda esse discurso, se ele levanta essa bandeira, é uma coisa. E não só ele, né? Eu estou colocando ele, mas tantos outros, né? Agora, fazer discurso bonito para depois na prática não mostrar é complicado, né? Não aplicar na prática, aí a gente começa a refletir, né? Qual é a real intenção? É que seja diverso, que seja incluso ou que continue do jeito que está? Porque na hora de criticar como o futebol está hoje no Brasil, todo mundo critica, mas ninguém quer mudar, né? Então acho que passa por algumas coisas, algumas mudanças e eu, de fato, eu pessoalmente torço para que a gestão da Leila seja a melhor da história do Palmeiras, como ela disse, porque eu acho que vai mostrar para o Brasil inteiro de que tudo que a gente sabe de futebol tem que ser questionado. Não adianta a gente manter as coisas do jeito que está, né? Senão vai ser um ciclo, né? Uma equipe se torna poderosa, ganha um monte de dinheiro, depois entra em crise, né? E aí fica 10 anos sem ganhar nada, vai se recuperar daqui a 10 anos, porque é o que vinha acontecendo, né? É o que vinha acontecendo. Uma equipe fica forte, ganha títulos em sequência, fica com um monte de dívida, e aí vai se recuperar, vai precisar de 10, 20 anos para se recuperar, né? E todas as equipes, né? Eu coloco aí na conta o próprio Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, dois que não foram rebaixados, mas que passaram por momentos de crise ao longo da sua história, né? Sem ganhar crise, no caso, sem ganhar título, e tantos outros, né? Tantas outras equipes, né? No Sul, no Rio de Janeiro, em Minas. Então, o próprio Galo, o Flamengo, que dividem hoje aí a hegemonia do futebol brasileiro, também vivem dessa forma, né? Viveram pelo menos dessa forma por muitos anos. Fica relevante, ganha um monte de títulos, depois cai, né? Faz um monte de dívida, faz loucura e cai. Cai 5, 6, 10 anos para se recuperar. E aí volta a crescer de novo. Não dá, isso é insustentável, né? Isso é insano. Então é o que eu falei, eu torço de fato para que a gestão dela é, 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 seja bem-sucedida, não para mostrar que todo mundo tem que ter uma presidente mulher agora, não é isso. Mas para mostrar que uma impressora, perdão, peço perdão, aí, uma gestora, uma pessoa que entende de gerenciar pessoas, de gerenciar números, ela faz bem pro futebol, né? Não só pessoas que entendem. Você precisa de gente que entende futebol, então você cria um departamento de futebol independente, um departamento de futebol que tenha poder de decisão independente, que é o que imagino eu que ela vai manter, e ela vai gerenciar isso. Ela vai gerenciar a grana, ela vai gerenciar as pessoas e vai cobrar na mesma medida que, que, que foi investido. Se o departamento de futebol falar, a gente precisa investir 10 milhões nesse jogador, tudo bem, vocês garantem? Garanto, ela vai pagar. Aí depois ela vai cobrar. Vocês me falaram para investir 10 milhões nesse cara. Agora eu quero o resultado. Porque vocês que são os entendedores, não são? Então agora eu quero o retorno na mesma moeda, né? Então talvez seja até bom, né, que ela fique nesse papel um pouco mais de gestora mesmo, para cobrar os outros setores, porque aí tudo que ela investir como Palmeiras, ela vai cobrar os conhecedores de futebol na mesma moeda, no mesmo peso, né? Então, torço de verdade para que tudo dê certo e trago mais uma vez essa reflexão, né? Quanto que as pessoas realmente querem mudar de futebol, né? Porque falar uma coisa, fazer um discurso, apresentar uma imagem é outra. Agora, na hora de aplicar, a gente muitas vezes peca, né? A gente falha, a gente nem percebe que está sendo algumas vezes machista, nesse caso, como eu estou falando, outras pessoas não percebem que estão sendo racistas, então preconceituosas. Então eu trago essa reflexão, né? Porque na hora de a gente vender um produto, a gente vende. Agora, na hora de a gente mostrar que a gente usa o produto, que a gente acredita naquilo, aí é a mesma coisa, né? Eu faço uma propaganda de um shampoo. Mas eu não uso, né? Eu não uso aquele shampoo. Eu falo que é o melhor que tem, mas eu não uso. Eu uso o outro, né? Então é isso que eu queria trazer para reflexão.
E é isso aí, gente. Mais uma vez parabenizar o Atlético Mineiro pela campanha que fez. Campanha sensacional, né? Temporada incrível e essa reflexão aí sobre o, o futebol aí, né? A nova presidente do Palmeiras, agora sim empossada. Último pedaço aqui, só para comentar, ela garantiu a permanência do Abel Ferreira e mais uma vez eu peço desculpas aí, né? Mas o Neto pegou pesado aí de que ela não renovou o contrato dele, mas o que ela falou que ela ia garantir a permanência dele, né? Ela não falou que ia garantir a renovação. E a permanência dele ela garantiu, né? Até o final do contrato que ela falou. Então eu não estou entendendo por que que tá pegando tão pesado com a Leila Pereira nesse momento, né? Por isso que eu falo, trago mais uma vez a reflexão, não só ele, trago ele porque tantos outros que fazem os mesmos comentários. Ela garantiu a permanência dele, ela não garantiu a renovação, né? Então a permanência dele está garantida até o final do ano que vem, pelo menos até o final do ano que vem, né? Falar, ele tem contrato, óbvio que ele tem contrato, mas ele colocou em xeque a permanência dele, entendeu? Então é isso que, assim, é óbvio que ele ia ficar, ele tinha contrato, não é óbvio que ele ia ficar. Ele deu o discurso de que não sabia se ia ficar. Então ele poderia ter aceitado o clube da, das Arábias lá, receber a, a bica que ele disse que ia receber, e tudo bem, ele ia ficar mais perto da Europa, né? O Oriente Médio, querendo ou não, é mais próximo do Brasil, né? Então, e com o dinheiro que ele ia ganhar, ele poder bancar a viagem das filhas todo final de semana, né? Então, se ele ia ficar ou não, ninguém sabia. Por mais que ele tinha contrato, não tem essa, ele tinha contrato, lógico que ele ia ficar, não ia ficar, velho. Assim, se ele tava afim de falar, ó, eu vou treinar um clube do Oriente Médio, o futebol não é tão poderoso, mas eu vou ganhar dinheiro para minha vida inteira. Então, o que a família dele vai falar? Vai para lá, velho. Vai para lá, a gente vai te ver todo final de semana, né? A gente vai, pô, já faz o pé de meia aqui pro resto da vida e estamos garantidos. Se depois você não treinar nenhum clube bom, pelo menos a gente está garantido pro resto da nossa vida, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem de novo, eu chamo atenção para aquele negócio do quanto a gente faz um discurso e do quanto a gente mostra que é, né? Então é esse o ponto. Ela garantiu a permanência do Abel Ferreira, ela disse isso e agora confirmou, ela mesma deu o tom, falou, ele vai ficar até o final do contrato. Diz que ele fica até o final de 2022 pelo menos. É óbvio que ela está tentando renovar, mas isso não está garantido, né? Então, até pelo o tom dos discursos dele, também vai depender muito do quanto a torcida vai pegar no pé dele ao longo dessa temporada. E outro nome, né? Tá circulando aí em alguns blogs, Yuri Alberto no Palmeiras, né? Outra possível interesse aí do Palmeiras. Vamos acompanhar, repercutir um pouco se caso assim que a gente tiver confirmação ou não, a gente não sabe, obviamente, porque o que está sendo oferecido pelo jogador é muito alto. Eu duvido muito, né, que o Palmeiras vá contratá-lo pelo que está sendo falado, pelos valores e pelos jogadores, né, que estão entrando. Fala-se aí num valor absurdo de milhões de reais, mais 4 jogadores. Eu duvido muito, né? Até porque a gestão palmeirense nos últimos anos vem mostrando que ela é muito consciente, se for para pagar esse valor num jogador, vai ser num jogador consolidado, né? Vai ser numa unanimidade, não no Yuri Alberto, né? Que para mim é um grande jogador, muito jovem, extremamente promissor, mas não é uma realidade ainda, né? Não é uma realidade. A Leila falou em reforços de peso, né? E o Yuri Alberto está longe de ser uma unanimidade para a torcida do Palmeiras e para o mundo futebolístico, né? Ele é um nome extremamente promissor. Ele é um cara que, pô, se fosse para pagar menos, o Palmeiras com certeza iria investir. Agora, pelo valor que está sendo dado, que está sendo colocado, eu acho muito difícil, até porque o Palmeiras tem grandes crias da base, né? Para colocar no lugar do Yuri Alberto, né? Então, para tentar revelar aí eventualmente. Então, por isso que eu acho difícil, porque se fala que é um cara muito jovem, fez um monte de gol, mas se for de jovem para jovem, o Palmeiras tem a base, né?
Então, por isso que eu acho muito difícil pelos valores que estão sendo falados, tá? Se acontecer, beleza, mas acho difícil que a Leila, já nos seus primeiros dias de presidência, faça um investimento desse tamanho num jogador que, apesar de ser muito bom de bola, tá longe de ser o cara que vai resolver o problema do ataque do Palmeiras, né? Tá muito longe. Então, vamos acompanhar esse caso aí. Outro, perdão aqui, deu uma travada aqui. Outro nome que vem sendo falado aí é o Douglas Costa no São Paulo, né? Aí diz, né, tanto do São Paulo quanto do Corinthians, né? Eu questionei muito a questão da grana e diz que tem patrocinadores, né, que vão bancar, estão interessados em bancar, né? Então, por exemplo, o Paulinho é um patrocinador que vai pagar o salário dele, como vem acontecendo com outros jogadores do Corinthians, né? Por isso que as negociações, por isso que o Corinthians está investindo tanto. São patrocinadores que vão pagar, não é o Corinthians. E com o São Paulo a mesma coisa, né? E só que eu vou deixar para falar disso, questão de patrocinador em outro podcast. Mas o São Paulo a mesma coisa, né? Tá interessado no Douglas Costa. Muito me pergunto, e o São Paulo tem uma experiência recente aí com o Daniel Alves, o quanto, e o Juanfran também, o quanto que um jogador já um cara consolidado, estabelecido, super campeão, quanto que isso aí vai fazer bem pro São Paulo, né? Só aí é coisa para o Muricy sentar e pensar, né? Ele disse que vai ficar no São Paulo, tentar convencer os caras. Eu não acho que seja a melhor opção para o São Paulo nesse momento, tá? Muito se fala, né? Qual vai ser o Douglas Costa que vai jogar no São Paulo? Aquele mesmo cara aquele mesmo futebol que o levou para a seleção ou o futebol que ele apresentou nos últimos anos e no Grêmio? Últimos anos de Europa, né? E Grêmio. A gente não sabe, né? Às vezes o cara tá com a cabeça na mentalidade de que a carreira dele vai acabar em 1 ou 2 anos. Então ele só quer um clube para continuar ganhando uma grana e se aposentar. Então depende muito do momento, né? Se é um cara que vai fazer bem para o São Paulo, que pode fazer bem, isso aí não se discute, né? O talento do Douglas Costa não se discute, né? Agora, obviamente, o que é discutível é o que ele vai apresentar. E o São Paulo tem um histórico recente disso, né? Então, investe agora num jogador desse nome, desse calibre, eu acho que é arriscado, né? Até pela experiência recente. Pode contratar, ele pode estourar. Aí é outros 500. Agora, que a experiência recente diz que não vai dar certo, até porque já não deu certo com o Grêmio, um clube que ele disse que tinha identificação, a chance de dar errado é muito grande, né? Então talvez pegar esse dinheiro que o patrocinador deu e investir numa coisa um pouco mais certa, né? Investir em opções mais qualidade não, né? Mas de qualidade um pouco mais barato, porque aí você compra dois, três, ou contrata ou pega de empréstimo dois, três bons jogadores, né? Para reforçar o seu elenco, que é o que o Rogério está precisando no momento, por enquanto, né? A gente não sabe se o Rogério continua ou não, mas se quer manter o Rogério, dá essa grana para ele e fala, ó, você contrata, pega aí dois, três bons e baratos. O Rogério vai achar, né? Ele vai achar, não tenha dúvida disso. Então, por isso que eu falo, a menos que é o Rogério que é o Douglas Costa. Aí me preocupa também o Rogério apostar tantas fichas num jogador só, né? O que eu duvido. Mas enfim, veicula-se esse nome na mídia e sinceramente, honestamente, acho bastante arriscado apostar no Douglas Costa neste momento, tá? Então, com isso, eu fecho o podcast de hoje. Vou gravar mais um, falar um pouco mais dessa questão financeira do Corinthians, do São Paulo, né? Patrocinadores por trás e desses grandes nomes aí que vem chegando no Corinthians, né? O São Paulo também querendo o Douglas Costa. Te gravar mais um podcast, repercutir mais transações aí no mercado da bola. E é isso. Por hoje eu finalizo. Parabéns mais uma vez ao Atlético Mineiro, super campeão brasileiro. E deixo já para todo mundo já de antemão um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau.